Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a 5ª lição com o tema Como ler as Escrituras. Nesta lição, veremos a definição das palavras hermenêutica, exegese e exegese. Estudaremos os métodos de interpretação na leitura da Bíblia. Pontuaremos como devemos ler as Escrituras e, por fim, citaremos por que devemos ler a Bíblia. Se você deseja aprender um pouco mais sobre este relevante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia que houve um cidadão inglês que leu a Bíblia cerca de 200 vezes? O missionário George Miller, que nasceu em 1805 em Bristol, na Inglaterra, durante toda a sua vida, leu as Escrituras Sagradas 200 vezes, sendo 100 delas de joelhos. Essa história está registrada no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? Atos capítulo 8, versículo 30. A verdade prática nos diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. E terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos, no capítulo 8, versículos 26 ao 30. Acompanhe conosco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mó, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que leis? Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz, irmão Jonas. Paz, Senhor, pastor Nadir Jackson. E também contamos com a participação do professor também auxiliar Givanildo Hermano. Paz, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer todo nosso tê-lo aqui mais uma vez em nossa programação. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Como ler as Escrituras. Nós estamos vindo de uma sequência lógica no estudo da Bíblia. Veja que a nossa primeira lição nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia, depois estudamos sobre a inspiração da Bíblia, depois estudamos sobre a inerrância das Escrituras. Semana passada nós aprendemos sobre a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está organizada, como a Bíblia está estruturada. E a lição de hoje, como ler a Bíblia, vai nos remeter para uma necessidade básica de todo leitor da Escritura, que é a interpretação do texto bíblico. É importante que o texto seja corretamente interpretado para que as nossas definições sobre doutrina bíblica possam ser claras, firmes na Escritura e assim, consequentemente, todo o nosso conjunto de crenças vai influenciar diretamente na nossa relação, não só na nossa relação com Deus, mas também na nossa vida
diária, né? A maneira como entendemos a Bíblia vai determinar o tipo de conduta, o tipo de vida com que eu vou viver e também a minha compreensão sobre Deus. Irmão Jonas, hoje nós estamos estudando sobre como ler as Escrituras, mas é importante já inicialmente trazer ao professor que nos acompanha algumas definições que são basilares para a compreensão correta desta lição nesta semana, que é a ideia ou a definição de hermenêutica. O que é que a gente já pode definir como hermenêutica bíblica? Logo de início, dizer o professor da escola dominical que são termos técnicos que geralmente são utilizados no ambiente do mundo teológico, que está vindo agora para a escola dominical. E a palavra hermenêutica, define ela de duas formas. Primeiro é uma ciência, né? E depois ela é uma arte. Então são duas coisas que tem que estar muito claras na hermenêutica. Ciência de interpretação. Deixando claro que a gente não tem somente hermenêutica bíblica, né? Existe hermenêutica jurídica e tantas outras hermenêuticas por aí. Quer dizer, a hermenêutica que a gente vai trabalhar aqui é hermenêutica bíblica. É sim uma ciência porque ela tem princípios, e princípios básicos. E é uma arte porque demanda realmente esforço. Por exemplo, vai falar de ciência para responder enquanto a hermenêutica enquanto ciência, enquanto arte, a arte de interpretar corretamente o texto bíblico, mas essa arte ou essa ciência está atrelada em cima de princípios. E tem princípios básicos que o professor da escola dominical pode pegar automaticamente quando a gente vê o texto. Primeiro, quem é que está falando no texto? O que está sendo dito e para quem está sendo dito? Se esses três princípios foram atendidos, pelo menos inicialmente, a gente evita de dizer o que o texto não diz. Está falando para quem? Está falando o quê? Quem é que está realmente falando nesse texto? Nós temos um exemplo, pastor, que é Provérbios capítulo 8, versículo 17. Se eu permitir ler, para mostrar, 8 e verso 17 do livro de Provérbios, bem conhecido, que geralmente os irmãos se utilizam durante o dia a dia, né? E quem está fazendo isso em nenhum momento está errado. Eu acho que é bom mostrar somente os princípios básicos. Capítulo 8 e o versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. A primeira pergunta é: quem é que está falando aqui no texto? É Jesus? Não, porque Jesus não ama somente quem ama Ele. Se fosse assim, a gente estava numa situação bem complicada, né? Quem é que está falando? Quando você olha o capítulo 8, é a sabedoria quem fala. Para quem está falando esse texto aqui? E o que é que está sendo dito de verdade? Então, quando a gente coloca esses princípios, que está atrelado em cima da hermenêutica, a interpretação começa a fluir, né? E deixando claro que o mundo pentecostal tem princípio para fazer essa interpretação. E esse texto pode ser bem interpretado quando nós comparamos, irmão Givanildo, ao texto lá de Tiago, né? Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Exatamente. É importante nós lembrarmos que a hermenêutica, embora sendo uma ciência, mas ela vai trazer as normas, as regras, as leis e os princípios para a interpretação bíblica. O que torna a leitura agradável de qualquer cristão é o fato de nós compreendermos, né? E nós entendermos a mensagem. Há uma mensagem de Deus para nós. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós nos deparamos com o que Royzuk chama de abismos, né? Nós estamos diante de alguns abismos que precisam ser superados ou vencidos. Primeiro, nós estamos lendo um livro que não foi escrito na língua portuguesa. Foi escrito em hebraico, em grego, em aramaico e foi traduzido. Segundo, há um abismo cronológico, abismo do tempo. A Bíblia não foi escrita hoje. Terceiro, há um abismo também cultural. Há muitas questões culturais na Bíblia Sagrada. E é por isso que esta ciência chamada hermenêutica, ela vai nos ajudar, nos auxiliar a compreender o texto bíblico. Digamos, né, ou diríamos que a hermenêutica ela vai dar as regras, as normas, as leis e os princípios para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada. E eu gosto muito de um texto que está lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 8, que é a ocasião em que Esdras lê o livro da lei, quando os filhos de Israel, o povo de Judá, havia voltado do cativeiro babilônico. Detalhes, o livro da lei estava escrito em hebraico. O povo voltou do cativeiro falando aramaico.
E no capítulo 8, versículo 8, diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, o que era que Esdras estava fazendo? Ele não estava somente lendo o texto, mas ele estava explicando o sentido. Então, a gente pode dizer que a hermenêutica é essa ciência, que também é uma arte, que vai trazer as regras, as leis, os princípios, para que nós possamos interpretar a Bíblia corretamente. Porque não basta interpretar somente. É preciso nós usarmos os meios corretos para nós interpretarmos a Bíblia de forma correta, entender a mensagem de Deus para nós. Agora, é importante compreender também que o ler aqui, ele tem não só o sentido, né, de ler, no sentido de interpretar, né, ler no sentido de interpretar, mas uma boa leitura, irmão Jonas, do texto, respeitando as vírgulas, respeitando a pontuação, respeitando corretamente a pronúncia da palavra, que às vezes se pronunciar incorretamente uma palavra, ou não respeitar uma vírgula ou um ponto, de repente, às vezes acaba interpretando incorretamente o texto sagrado. Perfeito, pastor. O senhor tocou num assunto que é de extrema relevância, a prática da leitura. Quer dizer, fazer aquela leitura, mas uma leitura completa. Porque muita gente se acostumou somente a ler o versículo e não ler o contexto que vem antes e vem depois. A gente também tem uma dificuldade concernente a algumas versões. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, talvez pelo seu grau de instrução, pela própria prática de leitura. Disse, é difícil entender na revista corrigida. Eu disse, mas a gente tem a NAA, a Nova Almeida atualizada. Disse, mas não está difícil, mas a gente tem a Bíblia na linguagem de hoje. Claro, facilita a compreensão do texto. Então, lê, mas lê com calma. Lê respeitando o contexto, lê respeitando vírgula, ponto e vírgula, lê respeitando também o princípio do contexto do próprio livro, saber que a gente tem uma história com início, meio e fim. Uma coisa que chama a atenção na leitura da Bíblia Sagrada é porque um livro que foi escrito, né, há 4.000 anos atrás, né, por diferentes autores, como a gente já viu nos programas anteriores, mas as histórias têm princípio, meio e fim, quer dizer, não foram escritas por pessoas primitivas, como são ditas, não. Pessoas como somos nós aqui. Então, é uma prática que o professor da escola dominical tem que ver. Ter não somente uma versão, mas ter várias, para alcançar essa compreensão. Então, não tem motivo hoje para não se ler a Bíblia, né, irmão? Por conta da dificuldade da linguagem. Você tem tanto a linguagem que é tradicional na nossa igreja, que é a Almeida corrigida, quanto você tem hoje as versões mais modernas, né? Com uma NAA, com uma NTLH, né, que facilitam e muito a compreensão do texto. Inclusive, às vezes, nós estamos nos deparando com a leitura de um texto bíblico e nós não compreendemos perfeitamente. E basta nós lermos aquele mesmo texto em uma outra versão atualizada, ou a NAA, ou a Bíblia Viva, ou a NTLH, que abre a nossa compreensão. Eu, particularmente, quando estou preparando os estudos, eu tenho esse hábito de comparar aquele texto em outras versões, porque isso esclarece, isso abre o nosso entendimento, a nossa compreensão. Eu diria, pastor, que nós somos uma geração muito privilegiada. Nós temos a Bíblia completa na língua portuguesa, nós temos várias Bíblias de estudos com recursos adicionais, com notas de rodapé, com mapas, com gráficos. E nós temos também a Bíblia em várias versões, né? Então vamos pensar, por exemplo, nos tempos bíblicos, isso não era possível. Nos tempos bíblicos ninguém tinha as escrituras dentro de casa. Era limitado ao quê? A leitura das escrituras aos sábados, lá na sinagoga ou lá no templo, e os pais de família reproduziam ou transmitiam para seus filhos aquilo que eles aprenderam. Nós temos esse privilégio. Eu acredito que cada cristão, cada evangélico tem ao menos uma Bíblia em casa. Então, nós somos uma geração muito privilegiada em termos não só a Bíblia na língua portuguesa, mas temos também várias versões que facilitam a nossa compreensão. Embora o termo hermenêutica seja um termo mais técnico, né, hermenêutica bíblica, para designar essa ciência que é ciência e arte, mas isso é o que todos nós fazemos todos os domingos na escola dominical, né, irmão Jonas? Porque às vezes a pessoa diz, hermenêutica, que coisa, o que é isso?
É o que todos nós fazemos todos os domingos na escola dominical quando interpretamos um texto. Com certeza, é porque talvez para alguns o nome seja novo, né? Mas a prática é comum todos os dias. Né? O que é que nós estamos fazendo aqui no programa também? Uma prática hermenêutica. Quando chega na classe da escola dominical, uma prática hermenêutica também, como o senhor está dizendo, pastor. Por quê? Vai se pegar o texto bíblico, vai ser lido, observando o contexto geral das escrituras, observando os contextos que vêm antes e depois, vai se explicar o texto para se facilitar a sua compreensão, se checa também outras versões, quer dizer, isso é feito constantemente, só estava faltando conhecer o nome, né? Para alguns, né? Que a grande maioria, uma boa parte conhece, mas talvez outro não conhecesse. Então, irmãos, nós já falamos sobre hermenêutica bíblica, mas há outros dois termos também que são trabalhados nesta lição desta semana, que é exegese e exegese. Exegese é uma coisa, exegese é outra. Qual a diferença, irmão Joanildo? Muito bem, quando nós falamos de exegese, nós estamos falando em extrair, em tirar a compreensão do texto bíblico. O que é que o autor quis dizer? Então, a definição dessa palavra exegese, no sentido do termo, significa conduzir para fora, ou tirar ou extrair. Que esta é a forma correta. Eu devo ir às Escrituras, ler as Escrituras para extrair o meu entendimento, a minha compreensão das doutrinas, dos ensinamentos, dos ensinos bíblicos. O que é que Deus, através de Moisés, está falando? O que é que Deus, através de Paulo, através dos apóstolos, dos profetas, está nos dizendo, nos falando? Isso é exegese, é a forma correta. Vamos extrair, é tirar para fora, tirar o entendimento das Escrituras. E a outra palavra que o sentido o termo é parecido, mas o sentido é inverso, chamado exegese, é quando nós ou alguém quer incutir o entendimento, ou incutir a compreensão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós lemos o Salmo 23, que é o texto talvez mais conhecido da Bíblia, nós precisamos entender o sentido do Salmo. Davi era pastor de ovelhas e um pastor zeloso que cuidava das ovelhas. Só que quando ele escreve o Salmo 23, Davi está se colocando como se fosse uma ovelha. E ele diz que Deus é o seu pastor. Aí ele começa a dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes, ele vai me levar às águas tranquilas, ele vai refrigerar a minha alma. Este é o sentido. Eu estou compreendendo aqui que Davi está dizendo assim, se Deus é o meu pastor, se eu sou ovelha de Deus, eu posso ficar tranquilo, que ele vai cuidar de mim. Aí vamos agora dar um exemplo de uma exegese. Então alguém, por exemplo, quando ler o texto e diz assim, nada me faltará, e começa a dizer, não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar tribulação, este não é o sentido, não era isso que Davi estava dizendo. Davi estava falando de cuidado. Então, a exegese é o inverso, é quando eu tenho uma compreensão e eu vou colocar no texto, ou eu vou procurar uma base bíblica daquilo que eu creio. Inclusive, existem até, isso é muito perigoso, a exegese. Nós temos até exemplos de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que estão buscando nas Escrituras apoio bíblico para as suas práticas abomináveis. Então, por exemplo, alguém que quer incutir na compreensão bíblica que aquela amizade de Davi e Jonatas era uma amizade homoafetiva, e não é esse o sentido do texto. O texto está falando de uma amizade pura entre Davi e seu amigo Jonatas, não tem nada de relacionamento homoafetivo ali. Então, a exegese é quando a pessoa está incutindo, forma correta, exegese, extrair a compreensão. O que é que o texto está me dizendo? E eu gostaria de ler, pastor, um texto está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos 15 e 16, quando o apóstolo Pedro está falando dos escritos de Paulo. Pedro diz assim, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro chega à conclusão que existem pontos difíceis de entender nos escritos de Paulo. Mas ele diz assim, que os indoutos e inconstantes torcem
e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro estava falando exatamente desta prática da exegese, onde a pessoa torce o sentido das escrituras ou dar ao texto bíblico uma interpretação que não era a intenção do autor. Em resumo, a exegese extrai a compreensão, a forma correta. A exegese é incutir no texto uma compreensão diferente daquilo que era o objetivo do autor. Tanto a exegese quanto a exegese, ela pressupõe um método hermenêutico de interpretação. Qual o método hermenêutico de interpretação utilizado pelos pentecostais? Será que a nossa interpretação está baseada no subjetivismo sentimentalista ou está baseada em profecias? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. No bloco anterior, nós definimos a palavra hermenêutica, a palavra exegese e a palavra exegese, Fizemos a diferenciação de cada palavra. E neste bloco agora nós estaremos comentando sobre o método hermenêutico que é utilizado por nós pentecostais. Aliás, ao longo da história do movimento pentecostal, muitos críticos se levantaram contra o movimento e disseram que a nossa hermenêutica não considerava a autoridade da Bíblia, não considerava o princípio da sola escritura e que a nossa interpretação ou nossa doutrina estava baseada exclusivamente no sentimentalismo produzidos pela fusão, entre aspas, dos dons espirituais e que a nossa doutrina estava baseada exclusivamente em profecias. Irmão Jonas, falando de método hermenêutico de interpretação no movimento pentecostal, é plausível dizer que o movimento pentecostal utilizou um método hermenêutico subjetivista? De jeito nenhum, pastor. Eu vou usar uma fala que foi do pastor, que está vivo, do pastor Ezequiel Soares da Silva, quando ele fala de pentecostalismo, ele diz assim: o cristianismo é pentecostal. Por quê? Porque ele nasceu no mundo pentecostal. Então é impossível que o pentecostalismo tenha se acabado. Então, assim, no quesito pentecostalismo, que o pentecostalismo sempre foi muito atacado, sendo dito que se interpretava pela experiência das pessoas, que não se lia o texto, não se tinha princípio, não. O mundo pentecostal se apropria, sim, do método histórico-gramatical, claro, com algumas diferenças. É bom deixar claro que o método histórico-gramatical, quando ele aparece, ele não dá ênfase à questão dos dons espirituais. E a gente está simplesmente mostrando que os dons espirituais, não somente os dons, vamos começar pela ordem certa. Batismo com o Espírito Santo é atual, os dons espirituais também são atual. Por sinal, até a própria CGADB, ela diz, a hermenêutica hoje é hermenêutica pentecostal. Quando você vai analisar o que é, na verdade, o método histórico-gramatical somente com o reconhecimento do pentecostalismo, ou melhor, das evidências dos dons espirituais no dia de hoje do batismo com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo tem, sim, método próprio, que não é um método criado pela gente, é um método que já vem aí há muitos anos e respeita, sim, a autoridade das Escrituras. Agora, o bom é não confundir, Não confundir determinado movimento com o pentecostalismo clássico. Irmão Jonas tocou no assunto aqui, irmãos, que inclusive já foi produzida até uma nota pela convenção sobre o método hermenêutico que nós estudamos ou que nós utilizamos, que é o método histórico-gramatical. O que seria, irmão Joanildo, para o professor que está nos acompanhando, o que é isso, o método histórico-gramatical? É o que você faz todos os domingos, mas vamos explicar em termos conceituais o que seria isso. O que é o método histórico-gramatical? Nós podemos dizer, pastor, que esse método histórico-gramatical, ele vai levar em conta a literalidade do texto sempre que possível, É claro que nós, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que existe linguagem figurada, existem figuras de linguagem, é claro, isso está presente na Bíblia Sagrada, existe no texto diversos estilos literários,
mas sempre que possível nós vamos levar em conta a literalidade do texto, que é a forma correta de interpretar, ou seja, nós vamos evitar a alegorização, evitar ler um texto e buscar no texto um sentido oculto ou obscuro. Não, nós vamos levar em conta a literalidade, que foi o método que foi preservado, digamos assim, no decorrer da história da igreja, pelos pais da igreja, pelos grandes intérpretes das Escrituras. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, levando em conta exatamente a literalidade do texto. E é importante que esta lição seja bem trabalhada em sala de aula. É uma lição que vai precisar que o professor se debruce sobre ela, leia não apenas uma vez, 2 ou 3 vezes, pelo menos 3 vezes a lição, considerando cada texto que está sendo citado, porque, irmão Jonas, na verdade, essa lição é um divisor de águas, porque ela vai determinar se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém ou se a Bíblia torna-se. Com certeza, porque o método que foi mencionado aqui, histórico-gramatical, que leva em consideração toda a fase histórica do desenvolvimento da própria história bíblica, né? E da gramática das línguas mesmo que o texto bíblico, originais que a Bíblia foi escrito, mas esse método é de maneira muito taxativa, ele diz, a Bíblia não contém, a Bíblia ela não se torna, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, escolher um método diferente está dizendo, vai escolher alguma forma diferente de encarar a inspiração das Escrituras. Então, o histórico-gramatical, em primeiro lugar, a base fundamental a Bíblia é a palavra de Deus na sua completude, de maneira plena, de maneira eficaz. Primeiro ponto. Outra coisa, professor da escola dominical, mas eu nunca tinha escutado esse termo, mas você faz isso sempre na escola dominical. Você está escutando, talvez alguns estão escutando o termo agora, mas você faz isso. Quer dizer, você checa a questão da história, o tempo que Abraão, a gente checa a questão da literalidade. Escola dominical é uma faculdade eu estou chamando de faculdade que é tão imprescindível, pastor, que naturalmente a gente vai fazendo a diferença, o professor Joanildo tocou no assunto aqui do que é o texto figurado e de aquele texto literal, real. Por exemplo, Salmo 91, debaixo das tuas asas. Quer dizer, Deus não tem asas, mas por que aparece dessa maneira? É para que a gente, enquanto ser humano pequeno, finito, entenda dentro daquela cultura e na nossa também o cuidado de Deus. Cuidado, a proteção. A proteção, o cuidado de Deus. Mas veja que isso está muito claro no texto, mas não dá para figurar o texto todo. O que é figurado já está no texto, né? E sempre com um objetivo. Então, professor da escola dominical, lembrando que esse método, que é bom que se diga, vou usar a fala da CJDB nesse aspecto, que considera também o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, entende a Bíblia como sendo a inerrante palavra de Deus, inspirada. Entender que as figuras de linguagem na Bíblia, elas vão dar uma beleza, vão dar uma cor, vão dar um colorido no texto. Porque as verdades poderiam ser ditas em sentenças rápidas, mas, ao contrário disso, por exemplo, ao invés do autor dizer assim, Deus nos guarda, Deus nos protege, diz assim, aí ele vai falar sobre as asas, né? Está debaixo... Estamos guardados. Guardados debaixo, por exemplo, o texto que foi citado do Salmo 23, né? Na figura, lá na metáfora do pastor e da ovelha, né? Ele vai falar do cuidado de Deus, tanto que no final do texto ele vai dizer que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando ele vai falar sobre o vale da sombra da morte, ele diz, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Está falando da proteção, do cuidado. E um outro detalhe, irmão Givanildo, é que o método histórico-gramatical, que considera o contexto histórico que o texto foi produzido e a gramática do texto, é o único método que de fato reconhece ou que está de acordo, melhor dizendo, com a interpretação de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele considera a Bíblia na sua revelação plenária. Ele vai considerar o texto na maneira como ele foi revelado. Exato. Como nós já estudamos nas lições anteriores, né, quando nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia, sobre a inspiração da Bíblia, nós entendemos isso, que os escritores agiram inspirados pelo Espírito Santo. Houve uma ação do Espírito na vida dos escritores para que eles pudessem escrever as Escrituras. Então, não são ideias ou ideologias humanas, mas sim Deus se utilizando dos escritores para nos revelar a sua palavra. E lembrando que a Bíblia é um livro humano, né? A Bíblia é um livro divino humano.
Livro divino, porque ele foi inspirado por Deus, foi dado por Deus, né? E aqui nós já tratamos isso quando falamos do conceito de revelação, que é a comunicação da verdade, de inspiração, que é a recepção e registro da verdade, e de iluminação, que é a compreensão desta verdade. Mas ela é também um livro humano, porque ela foi escrita em 3 línguas, né? Hebraico e aramaico, línguas mortas. Por exemplo, o hebraico bíblico, já não se fala mais o hebraico bíblico. O hebraico que se fala em Israel hoje é o hebraico moderno. Né? O grego que foi escrito o Novo Testamento é o grego koiné, que é o grego que não se fala mais hoje na Grécia. Né? Quem estuda o grego, tanto o grego como o hebraico bíblico, está trabalhando ou está estudando na perspectiva do resgate de uma língua morta. Mas até a questão das pronúncias, se você pega diversos eruditos, né, tanto de hebraico como de grego, e for pegar determinada palavra para dizer sobre a questão da sua pronúncia, nós veremos variações. Por quê? Porque a língua ela é morta, ela não é uma língua viva. Um outro detalhe, irmão Jonas, que deve ser considerado, é que hoje nós temos uma hermenêutica que é defendida aí no mundo acadêmico, que é a chamada ou crítico histórico, né? Ou histórico-crítica, né? Que ela desconsidera completamente a Bíblia como palavra de Deus, olha a Bíblia apenas como um livro, como qualquer outro, um livro milenar, mas como qualquer outro livro, não acredita no sobrenaturalismo, e aí essa histórico-crítica acabou gerando uma série de outras hermenêuticas, né, que tem hoje a chamada hermenêutica feminista, a hermenêutica da teologia negra, a hermenêutica da teologia gay, que já foi citada aqui. Então, tudo isso é baseado a partir de uma compreensão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, baseado na compreensão de que nós não podemos saber a intenção do autor, porque a intenção do autor é aquilo que eu entendo a partir da minha época, e isso aparentemente não, isso entra numa contradição grande, porque utilizam esses métodos para a escritura, mas quando vai estudar um livro de literatura brasileira, de literatura portuguesa, vai se ver qual é o movimento literário que estava lá, influenciando o autor para poder entender o que ele estava dizendo. Mas quando é a Bíblia, não. Nós não podemos saber objetivamente o que ele disse. Então, é uma contradição muito grande, né, irmão Jonas? É uma contradição terrível, terrível. A intenção do método histórico-crítico, na verdade, é tirar, primeiro, todo o sobrenatural das Escrituras, né? Primeiro não considera a Bíblia como palavra de Deus. Depois, tira todo o sobrenatural das Escrituras. Transforma a Bíblia simplesmente num artefato histórico, humano, mais nada do que isso, e cheio de contradições. E quando vai se analisar um texto, se pegar uma porção do texto, se interpreta a partir do momento de hoje, que já é um erro para qualquer hermenêutica, seja ela bíblica, seja ela de qualquer faculdade, é um erro. A primeira coisa foi como o senhor disse, a primeira coisa, entender como esse texto era entendido logo no início, mas não se pega um texto bíblico a se entender a partir da minha perspectiva. Quer dizer, eu que dou significado às coisas. Então a gente já encontra aí uma contradição muito grande. E, lamentavelmente, muitos seminários, principalmente seminários liberais, se utiliza dessa técnica, que eu chamo a técnica maligna, histórico-crítico, para desfazer as escrituras sagradas. Ora, se o princípio ético básico está sendo desfeito, então você abre margem para qualquer tipo de teologia, dependendo aí do sabor das emoções das pessoas. E vale destacar que os cursos que são fornecidos hoje na maioria das universidades, ou nas universidades seculares, cursos de teologia, eles utilizam o método histórico-crítico, que é um método que vai descredibilizar completamente o texto sagrado, não o verá como um livro inspirado por Deus, mas o colocará no mesmo patamar, né, irmão Givanildo, que qualquer outra literatura. Qualquer outra literatura. O que nós já vimos, né, que a Bíblia está acima de todo e qualquer livro, ela é autoridade suprema em termos de fé, de prática, de religião, porque é o único livro que pode ser chamado de palavra de Deus, é o único livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. E qual é o método, a forma correta? Né? Primeiro, nós lermos o texto, detalhes, lermos corretamente. Depois, nós usarmos os princípios corretos da interpretação. Ou seja, nós levarmos em conta aquelas perguntas básicas, né? Quem foi que disse, para quem disse, por que disse? Nós procuramos entender o propósito de Deus através daquele autor. E o terceiro passo,
seria nós aplicarmos a nossa vida. Então, eu não posso ler a Bíblia, já partir para uma interpretação, para o meu entendimento de imediato, o que traz para mim. Não, primeiro eu leio, depois eu vou interpretar o que significa. O que é que Moisés quis dizer quando escreveu isso aqui? O que é que Paulo está nos ensinando aqui? O que isso representou, significou para aquela igreja ou para aquele povo? Em terceiro lugar, quais são as lições que eu posso aplicar à minha vida? Seria a forma correta de nós entendermos a mensagem bíblica. E é importante que sempre, antes de interpretar um texto, se leia todo o contexto onde o texto está aplicado, né? Já foi citado aqui alguns exemplos de um texto em que ele é pincelado do seu contexto e aí acaba chegando a diversos tipos de problema. Não é pelo fato de o texto estar na primeira pessoa, está sendo redigido na primeira pessoa, que seja Deus falando com o seu povo. Exato. Por exemplo, nós temos um texto, rapidamente, nós temos aqui um texto no Salmo de número 101. Salmo de número 101, o salmista Davi, ele escrevendo este salmo, veja o que é que ele diz. Salmo 101, no verso 6, ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E aí se pega esse texto pincelado e vai se dizer que é Deus que está falando isso. Na verdade, é um compromisso que o próprio Davi está assumindo com Deus. Não é Deus dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É Davi dizendo, em outras palavras, eu vou procurar pessoas que sejam sinceras para andar comigo. Eu estarei fazendo uma seleção de minhas amizades. Até o próprio texto, aqui na Almeida Corrigida, naquela epígrafe, né, o chamado também epíteto, o texto já também facilita a compreensão. E diz assim, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Então, é importante sempre ler todo o texto, não entendeu naquela versão, leia de novo, não entendeu, pegue uma outra versão. Se ainda assim tem dificuldade, pega um comentário bíblico, pega um dicionário bíblico, vá buscar, vá atrás da verdadeira interpretação do texto para que a gente não possa entender, como já foi dito aqui, né? Achar que a Bíblia foi escrita na língua portuguesa para brasileiros e quando a gente se depara com um texto, a gente já vai entender como a gente entende hoje. Não. Temos que entender que o texto, o Novo Testamento, tem 2000 anos de história, 2000 anos, né, que ele foi produzido. Então, temos que imergir no texto, daí 2000 anos, procurar saber todo o contexto histórico, cultural, gramatical da época, para que possamos, a partir daí, extrair as lições para os nossos dias. Como podemos ler a Bíblia de maneira mais eficiente e eficaz? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 5, que tem como título Como ler as Escrituras. Já comentamos sobre hermenêutica, sobre métodos hermenêuticos liberais que têm influenciado muitas pessoas a até fazer uma leitura da Bíblia a partir de uma perspectiva feminista, a partir de uma perspectiva da teologia negra, a partir da perspectiva de uma teologia gay e, por conta disso, usando esta hermenêutica que não se considera, né, a Bíblia como uma palavra de Deus, não se considera a intenção do autor e é como tivesse, na verdade, na prática, irmão Givanildo, é como se estivesse tirando o filho da mão, um bebezinho estivesse arrancando da mão de uma mãe, né? Arrancando a sua autoria, arrancando dele o seu direito de escrever, o seu direito de pensamento, quando se nega completamente que não se pode entender a intenção do autor. Exatamente. E quando nós falamos de interpretação bíblica, é bom nós entendermos isso.
que a má compreensão das Escrituras poderá conduzir as pessoas à condenação eterna. Não é verdade? Então, se as pessoas, por exemplo, estão lendo as Escrituras, estão interpretando erroneamente, estão praticando erroneamente, isso pode afetar diretamente na sua salvação. Então, não basta fazer parte de uma igreja que se diz evangélica. É preciso saber se as doutrinas, se os ensinos dessa igreja ou desse movimento estão de acordo com as Escrituras. Porque, às vezes as pessoas até estão andando com a Bíblia e, às vezes, as pessoas até estão interpretando a Bíblia, só que estão interpretando de forma errônea, de forma equivocada. Então, a correta compreensão da Bíblia, ela vai fazer com que nós pratiquemos corretamente e que nós possamos viver de forma correta, não é? Mas quando a pessoa interpreta erroneamente, isso vai afetar também na compreensão e na prática errada. É por isso, irmão Jonas, que é preciso, além de conhecer esses métodos que nós já falamos aqui e princípios de interpretação, é condição sine qua non que o indivíduo que vai interpretar, o irmão, o professor, o aluno da escola dominical, que vai interpretar a Escritura, ele tem a intimidade com Deus e o relacionamento com Deus. Perfeito. E, por sinal, o autor da lição colocou uma frase, pastor, que eu acho imprescindível para o professor da escola dominical sempre dizer. Falamos aqui de exegese, hermenêutica, método histórico crítico, histórico gramatical, mas já no último tópico da lição, no finalzinho, antes da conclusão, ele diz assim: mas os métodos hermenêuticos não são infalíveis. Por quê? Porque esses métodos são construções humanas, são bons, não resta a menor dúvida. Claro, quando a gente está se fazendo referência ao método histórico-gramatical, que é aquele que se coaduna melhor com a interpretação coerente das Escrituras Sagradas. Aí ele vai lembrar o seguinte: mas nada dispensa, método nenhum, regra nenhuma, princípio nenhum dispensa o relacionamento dessa pessoa com Deus. Imagine que privilégio. Se nós chegarmos aí nas maiores universidades do mundo, os livros mais antigos, os mais badalados nas universidades, seus autores estão mortos. Uma grande parte deles estão mortos. Livro de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Mas o autor da Bíblia está vivo. Isso. Ele é vivo, que se chama Deus. A gente tem o privilégio de conhecer a Bíblia e o privilégio de entrar em contato com o próprio autor da Bíblia. E é o autor da Bíblia que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, que é uma recomendação imprescindível. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. O que é meditar? É refletir. Uma vez eu lembro que uma pessoa disse assim: mas eu tenho tanta dificuldade de meditar. Eu disse: tu tem problema na vida? Todo mundo tem. Não passa tanto tempo pensando nos problemas, porque não pode passar tanto tempo pensando no versículo das Escrituras Sagradas. Então, quem tem capacidade de pensar em estar com a mente ocupada, com tanta preocupação, também tem capacidade de fazer essa meditação de dia e de noite. Mas para que isso? Porque tudo quanto tu farás, então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Pastor, é uma coisa interessante, quando você tem uma pessoa que conhece o autor e conhece a Bíblia, os princípios bíblicos são muito mais fortes nessa pessoa. Isso. Que é o problema o grande problema do histórico crítico. Ele fala o seguinte: aquilo que se refere a mentira, prostituição, adultério, eles vão deixando de lado, né? Mas quem conhece a Bíblia e quem conhece justamente o autor da Bíblia, não se embaraça com nenhuma dessas coisas. Nem tão pouco, como disse o apóstolo São Paulo, né? Assim, é até feio mencionar entre vós determinados assuntos. Irmão Givanildo, e a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor presente, né? Que é o Espírito Santo. Eu queria ler rapidamente um texto aqui, aí o senhor comenta. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, Paulo diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, primeiro aí, conhecer o que nos é dado gratuitamente. Ou seja, sem o Espírito, sem essa revelação, nós não saberíamos de nada. Isso. E aí o versículo 13, para complementar, diz assim: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí, acrescentando aqui o texto baseado na nossa lição. Aquele eunuco, ele
conhecia o texto gramaticalmente. Isso. Veja que ele pergunta, esse texto aqui, ele está falando dele mesmo ou de outro? Ele entendeu primeiro que o texto era poético, segundo, ele entendeu que o autor poderia estar usando a primeira ou a terceira pessoa. Sim. Ou seja, será que ele está falando dele mesmo, embora que esteja na terceira pessoa, mas Paulo, por exemplo, usou esse recurso quando Paulo diz assim, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora dele, né? E depois a gente vê que está se referindo a Paulo. Então, Paulo usa o discurso na terceira pessoa. Aí, ele chega, gramaticalmente, ele tem um limite. Ou seja, um homem natural, ele pode estudar a Bíblia gramaticalmente e chegar a um limite da estrutura gramatical. Mas o sentido da palavra, aí foi que Filipe apresenta o texto e começa, a partir daquela passagem, a apresentar a Jesus. E aqui Paulo corrobora com isso, dizendo assim, é o Espírito que nos ensina. Que nos ensina. Então, o Espírito Santo é o hermeneuta por excelência. Isso, inclusive eu quero ler o que Paulo diz no versículo 14. Ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós que somos salvos, nós temos em nós o Espírito Santo. E uma das funções ou das tarefas do Espírito Santo em nós é exatamente trazer essa iluminação, essa compreensão. Então, o que é que nós podemos dizer? Por exemplo, alguns termos que nós já estudamos esse trimestre. A inspiração cessou. Quando João escreveu o último livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, acabou a inspiração. Ninguém mais pode escrever um livro e dizer se foi inspirado por Deus. Não pode. O processo de canonização, que já estudamos na lição anterior, também já foi encerrado. Já chegou à conclusão que os livros inspirados são 66. Mas existe um processo que continua. E que processo é esse? É o processo da iluminação, do esclarecimento. Que coisa interessante. Às vezes uma pessoa que é leigo, que não teve oportunidade de cursar as ciências humanas, ele ler a Bíblia tem compreensão do texto. Enquanto que às vezes pessoas que são mais cultas, que têm a oportunidade de ter o conhecimento das ciências humanas, mas ao se deparar com a Bíblia, ele se depara com uma barreira. É simples, é porque aquele cristão, embora que não tenha tido tanta oportunidade de cursar as ciências humanas, mas ele tem em si o Espírito Santo dentro dele que está para iluminar. Então, se eu tiver uma dúvida da Bíblia, eu não tenho como passar uma mensagem para Paulo ou para Moisés para me esclarecer. Mas o mesmo Espírito que esteve atuando na vida de Paulo e de Moisés é o mesmo que está em nós, para nos esclarecer. Claro que eu preciso mostrar essa diferença, que a inspiração é infalível, a inspiração. Essa iluminação, alguém pode até se confundir, alguém pode dar uma compreensão e dizer que foi uma iluminação do Espírito. Precisamos tomar cuidado para não confundir. Mas posso dizer sim, que o Espírito Santo está presente quando nós estamos lendo, está em nós, para abrir nossa mente, nosso entendimento, para nós compreendermos as Escrituras. E é entender que essa iluminação do Espírito, que vai ser dada à compreensão do texto bíblico, ela não vai atropelar a gramática, né? Porque, por exemplo, alguém, irmão Jonas, às vezes pode pegar, por exemplo, eu já vi alguém pegar o texto de Gênesis 1, vai falar sobre o sol e a lua e começar a dizer que a lua ali representa a igreja, o sol representa Jesus, que aí já é a interpretação alegórica. Aí diz que foi o Espírito Santo que revelou isso. Aí não tem nada a ver com iluminação, tem a ver com achismo. Com achismo, que é bem diferente. Iluminação é muito diferente. A iluminação promovida pelo Espírito Santo no momento da leitura, ela fala tão forte ao nosso coração que a gente passa a ver a Bíblia como um espelho. A partir dali a gente vê as falhas, vê os defeitos, e a tendência é querer se corrigir por ela também. Então a iluminação das Escrituras é algo bom, pastor, é algo santo, é algo puro, que conduz para o caminho certo. Agora, a questão da alegorização, né, que já é um conhecimento oculto, né? É bom deixar claro que iluminação não é conhecimento oculto, místico, gnóstico, que só uma pessoa consegue conhecer, não, né? Iluminação está disposta a todo tipo de crente, né? E para quem não é crente, aceita Jesus como Salvador, para ter uma compreensão clara das Escrituras. Em qual sentido? Quando a gente lê, a gente está falando para mim. É como se tivesse sido escrito hoje. Hoje para nós. Hoje para nós. E fala muito forte ao nosso coração. Não é uma coisa que ficou presa somente no passado. Agora, algo que eu acho importante nós esclarecermos, pastor, é que nós vamos encontrar no texto bíblico alegorias,
que na verdade uma alegoria, uma figura de linguagem, quando está citando o nome de pessoas que têm outra representação. E eu vou dar um exemplo aqui, é Gálatas capítulo de número 4, a partir do versículo 21, onde a própria epígrafe do texto diz que Sara e Agar são uma alegoria dos dois conceitos. Então nós vamos perceber que Paulo faz uso aqui de uma alegoria. Inclusive o texto é muito claro, quando diz assim, no versículo de número 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria. Então, Paulo estava falando aqui de Sara e Agar, mas comparando ao antigo e ao novo conceito. É uma alegoria. Isso é bíblico, é uma figura de linguagem que nós vamos encontrar na Bíblia. Agora, outra coisa diferente é quando nós vamos alegorizar o texto. Isso. Ou seja, nós vamos extrair do texto um sentido que não é o do autor. Então, a gente precisa tomar cuidado para não confundir uma alegoria que está na Bíblia com uma interpretação alegórica, que é quando nós vamos tirar uma lição assim espiritual ou sobrenatural, desprezando os princípios hermenêuticos. E vale destacar, esse exemplo que o senhor deu foi fantástico, porque vale destacar o seguinte, quando Paulo faz a aplicação e dizendo que Agar e Sara representam uma alegoria, ele não está negando a historicidade de Agar e Sara. Agar e Sara foram dois personagens históricos que viveram no mundo antigo. Paulo, à luz da revelação do Espírito, e vale destacar que é a própria Bíblia que está apontando, né? Quando o irmão Givanildo trabalha aqui, trabalhou muito bem essa questão desse conceito de alegoria, é quando o hermeneuta, ele por si só usa esse método para interpretar o texto. O texto bíblico, ele tem alegoria, ele tem metáfora, ele tem profecias, ele tem diversos estilos literários, mas como eu posso interpretar esse texto? O próprio texto vai indicar como se deve interpretar o texto, porque a Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Irmão Givanildo e irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora, mas rapidamente, 30 segundos, que lição a gente pode dar ao professor que nos acompanha? Meu querido irmão em Cristo Jesus, a primeira coisa é leia a Bíblia diariamente. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento que a gente tem muitos ladrões do tempo, né? Muitas as redes sociais que são bom veículo, é bom deixar claro que tem seu lado positivo, não resta a menor dúvida, nós estamos utilizando um aqui, mas é bom deixar claro, dê mais tempo para a leitura da palavra de Deus, dê mais tempo, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Lembre de Josué capítulo 1, versículo 8, quer dizer, não te aparte esse livro da tua boca, medita nela de dia e de noite, porque só assim farás prosperar o teu caminho. Bom, Joanildo. Hoje eu quero fazer uma comparação, gosto muito de trabalhar com comparações. Existem muitas pessoas que estão hoje enfermas, obesas, porque trocaram o alimento natural, que foi deixado por Deus, frutas, verduras, legumes e cereais, por refrigerante, biscoito e outros tipos de alimentação. Então tem muita gente hoje que está obesa ou está até doentia. No sentido espiritual, eu posso fazer essa comparação. Existe muito cristão espiritualmente enfermo porque está deixando esse polivitamínico que Deus deixou para nós, com 66 vitaminas de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas estão deixando esse polivitamínico por outros alimentos, digamos assim, que não têm as mesmas proteínas. Então, que nós possamos fazer uso desse polivitamínico diário para que nós possamos ter saúde espiritual. Prezado professor, a Bíblia deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretada à luz da própria Escritura. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre as nossas vidas. Bom, Givanildo, ore conosco. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui comentando esta lição. Quero te pedir, ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas, abençoando o pastor presidente, abençoando toda a tua igreja. Com exclusividade, Pai, quero te apresentar a superintendência das escolas dominicais, cada dirigente, cada professor, secretária, coordenadora, que estarão, Senhor, no próximo domingo, lecionando e ensinando essa lição tão importante.
E eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja iluminando, esclarecendo, trazendo a compreensão da tua palavra, para que os professores possam ensinar esta lição na graça, na unção do teu Espírito. E acima de tudo, Senhor, que o teu Espírito Santo conceda a cada aluno, a cada professor, mais desejo, mais anelo pelas Escrituras, mais apetite pelas Sagradas Escrituras. E que o teu Espírito Santo esteja também nos iluminando, nos esclarecendo, para que nós possamos não apenas ler a tua palavra, mas usarmos os métodos de interpretação corretos, para que nós possamos aplicá-la de forma correta ao nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos como ler as Escrituras. Na próxima semana estudaremos a 6ª lição com o tema A Bíblia como um guia para a vida. E esperamos contar com você mais uma vez com sua honrosa audiência. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.